Boa tarde, investidor. Dia 29/9 de 2017. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa Radar, capturando aí o fechamento da semana e começando, como sempre, pelo gráfico do Ibovespa. Então, nós temos aí o benchmark na tela. Eu comentei, inclusive, no informe cenário de hoje cedo, que nós tínhamos 3 motivos para ter um repique aqui no mercado doméstico, né? O primeiro motivo seria a média móvel de 21, que é essa linha que serve para indicar a direção e funciona em alguns momentos como suporte e resistência, no caso aqui um suporte. Segurou o mercado nos pregões do dia 27, 28 e no pregão de hoje, né? No caso, anteontem teve uma sombra inferior com fechamento acima dela, ontem exatamente sobre ela, e hoje o mercado foi abaixo e segurou. O segundo motivo seria a retração de 50% de Fibonacci, né, na região de 73.470 aqui, uma vez que a mínima foi 73.570, bem perto. E o outro motivo é essa linha de tendência de alta, essa linha pontilhada aqui em azul, onde eu estou passando a seta, que foi a linha que ela está guiando, na verdade, o mercado desde julho, mas a gente pode considerar praticamente desde junho aqui, né? Se a gente traçar uma linha um pouco mais torta, sem respeitar totalmente as sombras, que é como eu gosto de fazer. Então, tínhamos 3 motivos para um repique. E essa região de 74,65 era decisiva, o mercado foi acima dela, deixou uma sombra superior, chegou a bater 74.517, recuou um pouco, mas o cenário que nós imaginávamos de repique, ele foi materializado, né? Então, e a média de 5 funcionou como resistência, mas uma alta boa de 0,99, né? Uma vez que o mercado ele fechou no dia 22 a 75.389, agora 74.289, uma semana, de qualquer forma, semana baixista, semana de queda. Eu sempre gosto de, na sexta-feira, colocar o gráfico semanal aqui na tela, né? Então, semana passada tivemos um candle de dúvida, espécie de doji, num ponto importante aqui, e essa semana a mínima do doji foi acionada, né? Era 75.028, foi acionado, o mercado trabalhou praticamente a semana toda abaixo desse patamar, mas deixou também uma sombra inferior, quer dizer, o mercado teria mais espaço para cair, né? E acionou realmente esse candle de topo. Então, mesmo que o mercado repique, depois ele deve sentir a pressão vendedora e continuar em queda, pelo menos aí em teoria, mas se tiver um movimento de compra mais consistente, especialmente aí acima, se o mercado se consolidar acima de 71,65, aí ele pode tranquilamente vir buscar aqui pelo menos 75.330, que é a máxima dessa estrela cadente aqui, apontada dia 12/9, que foi onde o mercado brigou aqui, ursos e touros, né? Durante os pregões do dia 19, 20, 21 e 22. Ok? Então é isso. Era um repique esperado para hoje, bom volume, 6,4 bi. Então, sem novidades no movimento. Ok? No caso do índice futuro, nós temos aí um pregão volátil, né? Ele também segurou essa semana no topo anterior de fevereiro, 73.680. E hoje segurou na retração de 50%, na média de 21 também. Ele não tem o apoio ainda da LTA, mas tem desses pontos que eu citei. E sentiu aqui o 74.701, que era a retração de 61,8. Então, acima de 74.701, ele teria espaço para buscar 75.930, mas teria que romper, consolidar, de preferência fechar acima desse ponto. Ah, mas se o movimento é forte, acontece no intraday, teria que ter uma consolidação. Para explicar para vocês como é que eu fiz, pessoal, eu estou líquido no momento no índice futuro, não tenho mais posição de venda. O que eu comentei ontem com vocês? Que nós tínhamos aqui, primeiramente, um suporte na região de 73.540, né? O mercado havia respeitado aqui no dia 27, ele fez inclusive um rompimento falso, por quê?
ele deu a impressão que iria violar o suporte, mas ele voltou a trabalhar acima e se manteve. Então ontem eu desenhei uma espécie de triângulo, que a princípio indica mais a continuidade de movimento. Eu coloquei que estava 60 para queda, 40 para alta, e tracei essa linha de tendência de baixa aqui formando um triângulo. Inclusive disse que nós poderíamos traçar uma outra linha aqui em fúcsia e considerar um triângulo menor. O rompimento da linha azul e da linha em fúcsia junto, acompanhado de um gap aqui que a gente pode considerar até um gap de fuga, eu não cheguei a comprar, mas eu encerrei minha venda. Então eu tentei vender na região de 74,100 para completar minha posição de 85 para 100%. Quando o mercado rompeu esse patamar que eu tinha citado ontem, ó, 74,320, né? Eu coloquei meu stop 74,350, pegou. A venda começou aqui em cima, tá tudo certo. Para quem começou a vender praticamente a 77, sair a 74,350, maravilha, né? Um lucro excelente, operação técnica bem embasada. E segunda-feira a gente vai ver, de repente isso daqui é um topo duplo, ó, né? Hoje é dia de vencimento do dólar, a gente vai falar do dólar depois. Isso aqui é topo duplo. Pode ser que a gente volte a trabalhar na venda, mas se segurar nesse ponto aqui, ó, e romper essa região de máxima aqui, 74,815, depois bateu de novo 74,800, pode ser que o mercado stop aqui os vendidos e abre espaço para subir. Afinal, nós temos um triângulo e se considerar esse triângulo maior, ele teria espaço para vir aqui a 75,345, por aí. Então, segunda-feira veremos, ficaremos atentos a oportunidades, mas no momento temos uma posição líquida no mini contrato em V17. Ok? Então, sempre gosto de colocar esse mini contrato aqui na tela. A gente tem uma força compradora levemente maior que a vendedora, mercado equilibrado, né? O volume nesse momento para sexta-feira já diminui bem, fica bem reduzido, então não devemos ter grandes novidades no pregão de hoje, mesmo porque já tivemos o ajuste de área de posição, ok? E vindo aqui para o mini contrato de dólar, hoje nós tivemos a rolagem do dólar, né? Então o WDO V17 ele venceu logo de manhã, nós rolamos a posição para o X17, então mudou. É só você vender a quantidade do V17 comprar a mesma no X17. Então esse gap foi fechado. Vou até apagá-lo aqui. Gap fechado. Essa região de 3,175 foi violada, isso não é interessante, né? Mas o mercado ainda está acima da média de 21. Esse ponto aqui que era essa região aqui, ela ainda deve ser respeitada, enfim. Então o mini dólar está caindo 0,91, mas eu acho que ainda vale a pena manter a posição, porque nós temos topos e fundos ascendentes. Eu vou só colocar no intraday para a gente apagar os pontos, aí ao longo da semana que vem a gente vai traçando aqui. Deixa eu voltar para o diário. Na verdade o dólar ele vai ter que ajustar esses pontos aqui, esses pontos mudaram, não foi ajustado ainda no diário, mas eles não são mais esses aqui, ok? Na segunda deve normalizar aqui, hoje foi o dia da rolagem, daí a gente volta a traçar essas retas. Então ele tem topos e fundos ascendentes ainda, eu acho que vale a pena manter a posição comprada aqui na moeda. Deixa eu só traçar mais perto da sombra. Então, apesar da queda, acho que ainda ele está bem longe do fundo ali que sinalizou compra, então ainda faz sentido manter uma posição comprada no WDO X17. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Na verdade, aqui a gente tem um pequeno... na verdade, esse estudo do dólar, eu vou tentar colocar aqui novamente, mas ele ainda traz alguma memória, como eu uso o gráfico perpétuo, ainda traz uma memória
do contrato V. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pelo arroba. Não, ele ainda traz uma memória do contrato V, né? Então, na segunda-feira vai estar regularizado isso aqui, mas enfim. Observando tal X aqui, mas estão os números do V ainda. Mas imagina quem estivesse analisando aqui o X, ele estaria ainda dentro de um processo de topos e fundos ascendentes, então é isso que mais importa e justifica manter a moeda, ok? E hoje, pessoal, eu vou atender a pedidos aqui, o pessoal que está deixando ali os pedidos de estudos no YouTube, a gente está com uma excelente visualização. Deixa eu ver aqui a lista, eu lembro que o último papel que pediram aqui foi Eletropaulo, LPL4, então vamos lá, vamos estudar o papel. É um papel que está no meu radar, ela teve uma queda muito forte no dia 21, depois ela repicou no dia 22, só que eu comentei com vocês na época, nós estudamos o papel, que dificilmente uma barra elefante dessa, ela simplesmente apareceria com volume e o mercado subiria. O mercado tem sentido a média móvel de 5 como barreira, como resistência, e fechou no dia 22 a 13,80 e agora está 12,67, né? Então, fazendo uma conta rápida ali, nós temos uma baixa de 8,18 na semana. Por Fibonacci aqui perdeu essa última retração, tende a voltar para o fundo 11,61, só que o mercado não tem feito movimentos tão óbvios, né? Então, eu acho até que ele vai para 11,61, mas desde que ele perca 12,35, que ele aciona o stop dos comprados, aqueles compradores contra a tendência. Então, essa aqui é a leitura para o ativo. Aí eu vou dar uma olhada aqui na listagem que nós temos para o dia de hoje. O pessoal pediu também BIF3, né? Então vamos lá. Então a BIF3, ela é um papel que geralmente anda na esteira do dólar, mas não tem sido dessa forma. Eu analisei o ativo há algum tempo aí atrás, eu vou apagar essas linhas aqui para que a gente tenha algo. Quando a ação paga dividendos, acaba ficar um gráfico mais limpo aqui para a gente, né? Então, é uma ação que ela costuma respeitar muito o gráfico, né? E quando eu vi esse papel um tempo atrás, num estudo, eu não me lembro se foi em alguma entrevista, se foi onde foi exatamente, eu tinha comentado que essa ação, quando ela faz esses tipos de sinais sinuosos aqui, é muito difícil ela não desenvolver. E ela fez um ombro, cabeça-ombro bem clássico, né? Então ela até atingiu o objetivo aqui da figura. Você vê que foi exatamente o objetivo, essa distância foi projetada aqui. O que eu faço nesse caso? Eu marco o fundo, né? 11,08 aqui. Eu marco o fundo e vejo o que acontece. Se tem um candle de reversão com volume, algo do tipo nessa região, posso trabalhar até comprado. Isso daqui, por que não, poderia ser um fundo duplo, né? Mas a partir do momento que eu tenho um acionamento como teve ontem, teoricamente ela te deu um setup de venda, porém hoje ela subiu e ela configurou aqui uma violação falsa desse fundo. Aqui, esse papel não está no meu radar, mas se eu fosse operar, quais seriam as estratégias para operar na compra e na venda? Você comprou, por exemplo, agora. Onde é que está o teu stop? Quem gosta de estopar mais curto, fechou abaixo de 11,08, estopa. Ou tecnicamente mesmo, seria abaixo dessa pinça de fundo, a 10,97. Então fechou abaixo de 10,97, você vai lá e estopa a operação. A mesma coisa, onde é que está o setup de venda? Quem é mais agressivo vende na perda de 11,08, quem é mais agressivo vende na perda de 10,97. Porque por simetria, aí já não é mais o oco, a ação poderia sim buscar 8,20 aqui embaixo.
Então esse é um estudo simples, técnico e objetivo para essa ação. Ok? Aí falando aqui de CESP 6, que o pessoal pediu também. CESP 6, papel em tendência de baixa, região de suporte. A gente consegue traçar aqui uma reta. Vamos colocar a extensão contínua aqui para ela ficar mais clara para nós. E aqui uma outra. Isso daqui teoricamente formaria uma espécie de triângulo. Eu não tenho interesse na ação. Eu tenho outras do setor no radar. Mas assim, você está comprado no ativo, eu também não abriria uma posição short aqui embaixo. Está muito longe da máxima do movimento. Mas assim, você está comprado, perdeu 14,14, você tem que ficar esperto. Perdeu 14,06, vai entrar mais venda. A última trincheira dos compradores, 14,02, perdeu, o papel deve mergulhar até aqui, ó. Até a região de R$12. Então essa aqui é uma leitura simples, e aí, por que não a gente poderia projetar isso daqui, nessa distância do triângulo, a partir do rompimento? Seria uma figura clássica rompida para baixo, ok? Agora olhando o CEMIG. CEMIG é uma ação envolvida em polêmicas, em leilões, aquela coisa toda, papel de lado. Nos últimos pregões de queda tem mais volume que nos pregões de alta. Então eu não tenho, é um papel que não desperta meu interesse, mercado lateral, né? Então talvez o rompimento dessa região acionaria uma compra, ou dessa aqui uma venda, mas é um papel que eu não acho que está interessante no momento. Agora, por exemplo, um candle robusto aqui, com corpo, volume na compra, a ação poderia chamar minha atenção, mas não nesse momento. Agora, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em CEMIG, eu atuaria na compra. Porque se você observar aqui, ó, ela tem uma leve inclinação altista, então, enfim. Se você tem que fazer alguma coisa no ativo, ela está um pouco mais inclinada ali para compra e ela está na base de, sei lá, de um canal. Daí poderia ser um canal? Talvez, né? Ou um tipo de cunha, ou uma mistura dos dois aí. Ok? Aí, atendendo a mais um pedido aqui, o IBR, depois Forjas Taurus. O IBR4 é um setor que eu não gosto de operar. Minha última operação nos últimos anos aí no setor telefonia foi em Vivid 4, foi em Telefônica. Eu acho que no Top Traders 5.0 do final do ano passado, se eu não me engano. Então, você vê que é um ativo, eu posso colocar até uma barra de volume aqui, ó, perda de volume, ativo lateral. Não me interessa, é uma ação que não está longe do perfil, está desde abril de lado, então eu acho que não é um ativo interessante. Eu mesmo que tivesse o ativo, venderia, talvez para procurar um outro, aí, alguma coisa nesse sentido. E aí Forjas Taurus, né, FJTA4. Né, esse ativo, pessoal, eu tenho uma história aí na bolsa, contando sempre com muita transparência, muita honestidade com vocês. Eu nunca acertei um trade nem em BVMF, nem em Forjas Taurus. Nunca. Eu entro, às vezes, embasado com estudo, não funciona. Então, Forjas Taurus é um movimento absurdamente forte aqui. Ela dobrou praticamente, né, entre julho e agosto. Agora ela faz um movimento de retração. Então, sei lá, não é um ativo até pela liquidez, hoje R$106 mil, mas ela está mais para compra, né? Formando uma espécie de triângulo aqui, mas até fez um fundo aqui em 2,35, fechou 2,54, mas nada que me empolgue ou que me passe muita clareza assim para entrar, ok? E aí falando da carteira rapidinho, para a gente finalizar, eu tenho aqui BR Foods, que eu falei que ela pode ter um ombro, cabeça a ombro. Hoje, apesar dela ter subido, essa configuração ainda me preocupa um pouco, apesar de eu estar comprado no papel, porque o mercado, ele anda, né? Então, você vê que
já é o segundo pregão que o mercado teoricamente perdeu a CLTA. Só que ainda está acima da média e foi um pregão comprador. Então eu mantenho o ativo, mas atento a ele, ele pode a qualquer momento sair da minha carteira. Colocando, por exemplo, aqui um gráfico de 60 minutos, dá para ver melhor aqui, né, o ombro, cabeça, ombro. Só que, enfim, se ela rompe, por exemplo, essa linha de tendência de baixa imaginária aqui com volume, a ação volta a subir. Está na minha carteira em observação. Já no caso da JBS, é diferente. Ela tem também o ombro, cabeça, ombro, ela vai continuar em observação, mas, poxa, o mercado respeitou a linha de tendência de alta em azul. Esse topo anterior em 8,16 e hoje fechou acima da média de 21 com bom volume, muito maior do que os pregões anteriores, eu já tenho uma tranquilidade maior no ativo. Está acima do meu médio, está me dando lucro. E se ela romper aqui 8,56 e depois 8,64, ela pode começar a desconfigurar o oco, mas ainda não o fez, porque o primeiro ombro tem máximo 8,45. Ela me passa mais tranquilidade do que eu estava ontem, mas continua em observação esse ombro, cabeça, ombro na JBS. O ativo ainda continua chamando a minha atenção e sendo alvo de observação intraday, inclusive. Ok? E aí, por fim, JHSF. Pessoal, leitura simples e clara, falei com vocês ao longo da semana. Na semana, falando nisso, ela fechou a 2,38, né? Fechando a 2,34, então uma queda simbólica no ativo, né, de 1,68. E o que eu dizia para vocês ontem, pessoal, tem que operar friamente. A ação tem um suporte aqui, é 2,18. Enquanto ela não perder, somos compradores. Né? Meu médio nela é 2,9. Hoje um pregão de 6,85 de alta, bom volume para o padrão dela. Já fica distante aqui desse ponto, então traz tranquilidade, cria uma expectativa positiva para a semana que vem. Não pode se desesperar, aqui tem que operar de maneira técnica e manter o ativo. Ok? Então, pessoal, o estudo de hoje é isso. Segunda-feira tem o Na Mira do Trader. Hoje foi o radar do dia 29/9. E na segunda-feira o Na Mira do Trader substitui o radar. Ele é feito entre 3h30, 16 horas, e ele traz também os mercados internacionais. Isso daí é altamente relevante. Dow Jones, Nasdaq, DAX, FTSE, CAC. E aí traz um estudo, ele te prepara com os gráficos aí para a semana. Ok? Então agradeço muito a audiência excelente que temos. Deixa o seu like, se inscreva no canal, que aí você vai ser atualizado de tudo aquilo que a gente traz, tentando ajudar a agregar nos seus investimentos e estudos. Meu grande abraço, um bom final de semana a todos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. E até segunda, se Deus quiser.